a casa de nosso Senhor. Que a palavra de Deus penetre no seu coração, penetre na sua vida e penetre na sua história. Você permite? Vocês permitem? Permitimos. Senhor Jesus, tens livre acesso para entrar na nossa vida. Meus irmãos, esse 16º domingo do tempo comum, o Senhor faz para nós revelações profundas. Porque o Senhor tem 100 ovelhas. A ovelha de número 100 é a humanidade. Esta representada em Adão. Adão foi criado por Deus e colocado num jardim. E o Senhor o criou feliz. O Senhor o criou imortal. O Senhor o criou íntimo de Deus. Tanto que Adão conhecia os passos do Senhor, de tanta intimidade que tinha. Ele tem intimidade, imortalidade, graça, conhecimento, ciência infusa. Ele, de fato, era a ovelha mais preciosa. Era de número 100. As outras 99 ovelhas eram os anjos, são os anjos, os 9 coros dos anjos, os tronos, as dominações, as potestades, formando em 9 coros, todos eles em número simbólico dão 99 ovelhas. Só que esta ovelha de número 100, Adão, se perdeu lá no jardim do Éden, porque caiu na cilada do maligno. E em Adão todos nós pecamos. Todos nós caímos. Então a ovelha perdida é Adão, a ovelha perdida é cada um de nós. E não ficou por aí. Jesus, a misericórdia infinita do Pai, desce, eu direi, de maneira disparada, de maneira aflita, de maneira rápida, e vem à humanidade buscar a ovelha perdida. E ele encontra a ovelha perdida. Ele se machuca inteiro, meus irmãos. Não fica um canto do seu corpo que não fosse atingido de dor, de sofrimento, com um único objetivo: recuperar a ovelha de número 100, eu e você. Colocaram coroa de espinhos na cabeça dele, flagelaram ele, mentiram, bateram nele, fizeram de tudo, com o único objetivo para recuperar a mim e a você. Fizeram de tudo e, por fim, não estavam contentes de terem flagelado ele, crucificaram, mataram ele. Mas enquanto ele morria, na verdade ele matava outra coisa. Ele matava a morte que tinha sido cravada em Adão, lá no Éden, no jardim. Ele matava aquilo que matou a humanidade. Ele expulsava aquele que fez expulsar a humanidade da sua presença. Ele curava. Por isso que o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, há 500 anos da encarnação do Filho de Deus, ele, cheio da graça e do poder divino, disse: ele levou sobre si as nossas enfermidades e graças às suas chagas nós somos curados. Por isso, meus irmãos, hoje nós estamos aqui nessa tarde de domingo diante do Senhor, diante do pastor divino, porque ele se deu inteiramente para nos fazer suas ovelhas, para nos trazer de novo para as verdes pastagens. Aquela que nós tínhamos perdido lá no Éden não se recupera mais. As verdes pastagens é ele e é a sua presença. Por isso que a liturgia, desde a primeira leitura, passando pela segunda leitura de São Paulo, indo ao Evangelho, nós encontramos um Deus misericordioso, cheio de compaixão, curando, salvando e libertando e nos fazendo ovelhas do Senhor. Por isso que a palavra nos convida a vivermos como ovelhas de Jesus, a vivermos como discípulos de Jesus, a vivermos seguindo a Jesus. Mas existem, meus irmãos, 3 realidades reveladoras daqueles que são ovelhas, discípulos, seguidores de Jesus. Vou citá-las. Vamos tomar comigo o Salmo
22 que nós acabamos de cantar. O Salmo 22, o versículo 2 e 3, e o versículo 3 vão dar as 3 revelações de como as ovelhas vivem, ou de como elas se nutrem nas verdes pastagens, de como elas vivem espiritualmente felizes, alegres e caminhando para as pastagens definitivas que é o céu. E depois você, se você puder, grave essas 3 expressões, que elas são bem fáceis para a nossa vida espiritual desta semana e para a nossa vida espiritual inteira. Diz o Salmo 22, o versículo 2 e 3, depois eu pulo para o versículo 5. Diz: pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, restaura as minhas forças. Encontramos a primeira expressão, águas repousantes. Grave esta expressão, águas repousantes. Versículo 5 diz: preparais para a minha frente uma mesa. Grave essa segunda expressão, uma mesa à minha frente, bem à vista do inimigo. Depois diz o Salmo: e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. A terceira expressão é a unção da cabeça com óleo. Com óleo vós ungis minha cabeça. Quais são as expressões? Água, mesa e óleo. Vamos repetir? Água, mesa e óleo. Por que essas expressões são importantes? Água, pia batismal, mesa, Eucaristia, óleo, ser cristão com o crisma. Que coisa maravilhosa. Por isso, meus irmãos, que assim nós somos resgatados e assim nós vivemos. Quem são as ovelhas de Jesus? Aquelas que vivem como filhas de Deus por causa das águas refrescantes. Você é batizado. Certamente você não se lembra do dia do seu batismo, mas Jesus se lembra, sua alma se lembra, e dentro de você pulsa a vida divina. Você não é outra coisa além de filho. Você não é nem mais criatura. Você não é uma pessoa qualquer. Você foi transformado, porque na fonte batismal o pecado de Adão foi destruído e você foi enxertado na vida divina. Acreditem, meus irmãos, eu queria, com amor e carinho, abrir a mente e a cabeça de cada um de vocês e enfiar isso dentro. Porque daqui depende a nossa vida espiritual. Nós não somos católicos e cristãos simplesmente porque gostamos de estar aqui, vimos aqui, estamos aqui todo domingo por amor, cheio da graça, por desejo, por vontade, porque experimentamos o amor, a misericórdia, a graça divina, mas sobretudo estamos aqui porque somos filhos. O divino pastor, quando veio lá do céu, ele nos veio para nos fazer filhos. O Filho nos fez filhos, porque o único Filho de Deus é Ele. O único. Ele, filho por natureza, da mesma natureza, da mesma substância do Pai. Nós que éramos a ovelha perdida, a ovelha longe, a ovelha mortal, a ovelha faminta. E o Senhor, não quero que a minha ovelha de número 100 viva nesta condição. Vou imortalizá-la, vou renascê-la, vou santificá-la, vou libertá-la, vou curá-la. E assim o Senhor fez. Onde o Senhor fez? Nas águas refrescantes do batismo. Você é filho de Deus. Viver como filho de Deus é a nossa condição de sermos ovelhas do Senhor. Qual é a segunda expressão? Preparais a mesa à vista dos inimigos. A Eucaristia. Você não somente, meus irmãos, é filho de Deus, mas você vive num banquete constante, se alimentando da vida divina. Não somente você a recebeu nas águas refrescantes, mas você se alimenta todos os domingos,
diariamente da vida divina. Tomai e comei, isto é o meu corpo, disse Jesus. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Por que nós estamos aqui? Porque, como ovelhas, nós comemos e bebemos do melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é a carne divina de Jesus sacramentada. Quanta fome nós temos de Jesus! Quanta sede nós temos de Jesus! Que banquete esplendoroso de grandes iguarias é a mesa da Santíssima Eucaristia. É desta mesa que nós vivemos. É para essa mesa que nós retornamos todos os domingos. Daqui saímos e daqui partimos. Se você encontrar o segredo de uma vida eucarística, você encontra o segredo de ser ovelha de Jesus. De viver na presença de Jesus. A terceira expressão que nós cantamos nos Salmos, com óleo ungis a cabeça. Eu prefiro a palavra perfumar a cabeça, porque assim foi feito. Certamente muitos de vocês nunca participaram de uma missa na Quinta-feira Santa, celebrada em todas as catedrais do mundo inteiro, no turno da manhã. O mundo inteiro celebra esta missa, chamada Missa do Crisma. A missa do Crisma é a missa da consagração do óleo perfumado para ungir a cabeça dos cristãos, isto é, para dar o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Você não somente é filho de Deus, não somente se alimenta da vida divina, mas você é uma pessoa ungida de poder e de Espírito Santo. Que pastor maravilhoso é esse? Que não somente quis nos salvar, nos resgatar, se arrebentou inteiramente por nós, mas Ele nos deu a sua unção, é a crisma. Por isso que nós somos crismados, porque a unção vem sobre a nossa cabeça. Que unção é essa? O Espírito, fazendo de nós o quê? Outros Cristos. Porque o Senhor não quer simplesmente que nós o sigamos como ovelhas. Ele quer que nós nos transformemos nele, outros Cristos. Por isso, meus irmãos, queremos nesta semana, na 14ª, pedir ao Senhor a graça de um afervoramento espiritual dentro da nossa vida. Porque verdadeiramente nós somos ovelhas do Senhor, por graça, por misericórdia. Porque Ele preparou para nós águas refrescantes, Ele preparou para nós um banquete, para o banquete nupcial, e Ele preparou para nós unção espiritual, para que vivamos com Ele, nele e vivendo, seguindo para Ele. Glória ao Pai e ao Filho.